A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos ao vivo para o Brasil e o mundo para mais uma live aqui no canal. E você é bem-vindo, é bem-vinda. É uma alegria imensa poder receber você aqui nesta live de hoje. Eu peço a você que já vai compartilhando, vai deixando o like aí para abençoar esta live e ranquear para mais pessoas. Hoje vamos falar de um assunto completamente diferente do que nós vemos abordando ao longo dessa semana. Nós queremos hoje falar algo muito interessante que vai impactar a sua vida. E para isso, hoje estou aqui com o apóstolo Isnaldo de Sá, que já está conosco nesse momento. Já vou chamar ele aqui, já vou compartilhar a tela com ele. Mas antes eu quero mandar aí um alô para cada um moderador. Obrigado, viu, gente? Aí a nossa irmã, deixa eu ver aqui, Cláudia Santana, né? Missionária Iraci, Érica Ferreira, aos irmãos aí, que tem aí nos dado uma força na moderação. Também a cada membro, a cada inscrito no canal. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Ô glória! Muito bem, vou chamar aqui então, já na tela, o apóstolo Isnaldo de Sá. A paz do Senhor, meu querido apóstolo. A paz do Senhor, pastor, tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, povo de Deus. É um prazer enorme estar aí com vocês, nesse canal abençoado. E vocês tiveram uma semana abençoada aí, né? Achei bem interessante aí, foi uma bênção. Obrigado, pastor, apóstolo. Gente, os irmãos conseguiram ouvir bem? Quem conseguiu ouvir bem o apóstolo, escreva conseguiu ouvir bem. Ou escreva o número 1. Coloca o número 1. Você que ouviu bem o apóstolo, escreva, digite aí o número 1. Você que ouviu bem o apóstolo, por favor, escreva número 1, por gentileza. Pra gente começar essa live. Ó, a Érica colocou 1 lá. A Érica é uma benção, né? Érica Ferreira é uma benção de Deus. Olha, Edna, Rio de Janeiro, bem-vinda, minha irmã, bem-vinda. Olha os irmãos, colocando 1, Sanara colocou 1. Tá ok, então tá tudo ok. Então vamos iniciar a nossa live. Muito bem, apóstolo, hoje é um tema, assim, diferente, mas dentro do mesmo segmento que nós vimos seguindo essa semana que nós estamos entrando aí, de lives. E hoje o assunto, nós vamos tratar algo muito importante, que é pouco falado, né, nas igrejas. E o senhor é perito no assunto. Antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de dizer para o senhor uma coisa. Quem é, para quem eu conheço o senhor, né, na minha cidade, mas tem pessoas que não conhecem o senhor ainda aqui. Eu quero fazer para o senhor uma pergunta. Quem é o apóstolo Isnaldo de Sá? Olá, pastor. É isso aí. Bom, pastor, eu sou casado, tenho 3 filhos abençoados, sou esposo de uma pastora abençoada, a pastora Rose. Sou apóstolo, sou master coach, né? Especializei muito. Deus me chamou na área de restauração. Então, nós ajudamos igrejas. Nosso ministério apostólico, geralmente o pessoal vê o ministério apostólico como sair abrindo igrejas. A nossa chamada apostólica é sair restaurando igrejas. Então, graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça, esse conhecimento que nós vamos falar hoje, para direcionar igrejas com dificuldades, membros. Então, por exemplo, que pastor que não recebe um membro de uma igreja chateado, querendo ir para aquela igreja porque está chateado? E quando vem até nós revertemos o quadro e mandamos de volta o membro totalmente restaurado e apaixonado, mais ainda para a vossa igreja, para os seus pastores. Então, é um ministério que nós trabalhamos cura interior, trabalhamos depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas as áreas de ministério. Pessoas que estão quase desistindo do reino de Deus, Deus tem dado essa graça para a gente ajudar eles a se levantarem. E nós estamos num período, pastor, que tudo que vocês trouxeram essa semana, eu assisti as lives, assim, quero dar parabéns para o pastor, para todos os pastores, foi uma bênção. Muito importante saber todos os assuntos, e esse assunto também, esse ministério que Deus colocou também no ministério da igreja é muito importante, que é a cura da igreja, o discernimento da igreja, porque, pastor, a gente que trabalha nessa área, o senhor vai perceber um pouco na nossa conversa hoje, no bate-papo, que muitas igrejas estão passando dificuldades
com membros que não querem mais avançar. Estão na igreja ali com medo de perder a salvação. Mas a fé de exercer os seus ministérios e a sua chamada, eles já abriram mão. Por isso que tantos cantores e pastores estão abrindo mão e indo para as redes sociais, entregando os seus ministérios. Nós vamos falar um pouco sobre isso, eu acho, né? Pastor Isnaldo, embaixo aí da sua tela tem uma opção chamada configuração. Tá vendo aí? Tem uma tipo de uma engrenadinha. Consegue ver? Deixa eu ver, pastor. Aqui, tá. Achei. Clicou? Clica aí. Acho que tá no do senhor, no meu não tá abrindo. Que tá baixo aqui? Só se eu chegar um pouquinho. A irmã Érica disse que tá um pouquinho baixo, mas a coisinha é pouca, né? Mas tá bom, dá pra tocar, tranquilo. Só se eu falar um pouquinho mais alto. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui. Áudio, tá aqui, fonte. E na verdade vai ter que aumentar na plataforma do StreamYard. Aí você teria que entrar em configurações embaixo aí, né? Configurações na própria. Na configurações. Aí você vai em áudio. Áudio tá aqui. Aí lá embaixo tem a opção assim, ó, ajustar automaticamente o volume. Chegou a ver? Do lado direito? Ele tá ligado. A caixinha não tá. A caixinha tá marcada, não tá? Deixa eu erguer um pouco aqui, peraí. Aí o senhor clica na caixinha, desmarca e ergue manualmente. Isso. Tô erguendo já, vê se tá bom agora aí. Isso. O senhor desmarca a caixinha e ergue manualmente. Pronto, coloquei no máximo. Aí, agora ficou top, né, Érica? A Érica vai avaliar lá. A Maria tá ouvindo bem. Tá tudo ok, pastor Isnaldo? Muito bem. Okay. O pastor Isnaldo também, ele fala bem calmo, viu, pastor? Ele não tem essa voz aí de trovão de vocês, ele fala bem calmo. Acho que é por isso que Deus nos chamou para fazer terapias e atendimento. O pessoal entra na nossa sala bem nervoso e sai calmo. Amém. Olha aí o pastor Rubens com a gente aí, ó. Deus abençoe, pastor Rubens. Então, abraço, pastor Rubens. O pastor Rubens e o senhor já tem voz de locutor, né? Então você já fala mais forte. O pastor Rubens, segunda-feira, teve conosco, foi bênção. Deus abençoe. Foi bênção. Foi bênção. Foi bênção as lives, foi maravilha. Isso é muito bom, pastor. Muito bem, pastor. Apóstolo já falou quem é o senhor, né? Para o público aí que não conhecia o senhor. Lembrando que o apóstolo tem um canal, irmãos, no YouTube. Ao final tem uma surpresa para quem ficar até o final. Vai ter uma surpresa aí. Para quem ficar até o final da live, vai ter uma surpresa, tá? A Érica falando isso. Estou acostumado com a voz do pastor Rodrigo mesmo é mais forte. Amém. Vamos lá então. Pastor Isnaldo, como que o senhor vê a saúde emocional da igreja hoje? Pastor, hoje, vivendo essas crises, né, que a igreja já estava com dificuldade há algum tempo, mas depois desses últimos 3 anos de crise, de pandemia, tudo que está acontecendo aí, guerra, a igreja está com o emocional um pouco abalado, realmente. Você vê que o semblante das igrejas, das pessoas, né, até mesmo às vezes ministros, eles estão com aquele semblante de desânimo, né? A igreja, ela precisa ser ativada, né? O avivamento da igreja parece que ele está meio adormecido. Mas isso é algo que nós precisamos observar. E observar muito bem, olhar, né? Precisa ter esse olho clínico que o pastor Rubens falou que a pastora Alessandra tem quando os membros chegam perto dela. Então, isso é muito importante hoje, pastor, a igreja observar os seus membros. Será que uma pessoa que vai na casa de Deus louvar e adorar, se ela não tiver com uma dor física de alguma enfermidade, é normal ela, durante uma adoração, ficar sentada ou observando se ela já é membro há algum tempo? É normal um pastor, um ministro, um diácono, uma diaconisa, ver o pastor ministrando uma palavra de bênção, de salvação, e ele ficar em silêncio, não glorificar, não estar em movimento de intercessão? É normal, depois de uma reunião que o pastor tem que fazer com seus liderados, e no dia seguinte, os que são acostumados a não ir ao culto? Então, isso são pequenos detalhes que são muito grandes no reino de Deus, que nós precisamos
observar? Porque a igreja, né, falando de igreja, isso é do ser humano, mas tratando-se de igreja, hoje ela está muito sensível, pastor, na questão e no requisito de ficar magoado em silêncio. E isso é destruidor para uma igreja, porque traz abalo, traz sofrimento. Se nós formos observar a revolta de Absalão com seu pai Davi, não foi do dia para a noite. Ele guardou em silêncio uma mágoa do que ele não aceitou da maneira que o seu pai reagiu numa ação. E isso está acontecendo. Então a igreja precisa de ajuda. A igreja precisa muito. Olha o que diz a irmã Thalita Silva, né? Muitos irmãos parecem estar desanimados, tristes após o culto. É o que o apóstolo está dizendo, né, apóstolo? Que as pessoas estão no culto ali, mas ela é um culto de adoração, mas ela mesmo não consegue se conectar, porque há um problema interno, né? Exato, na pessoa. Ela não consegue hoje se entregar 100%. O problema delas estão acima do que Deus pode fazer. E isso é algo que nós devemos nos preocupar. Nós devemos nos preocupar muito, muito mesmo em trabalhar a igreja nesse sentido. Por isso que Agora, gente... pode falar, pastor, vou continuar. Pode fechar. E o engraçado, pastor, é que quando a gente vai ministrar essas palestras nas outras cidades, né, as pessoas falam, o pastor às vezes fala, nossa, a sua igreja deve ser uma bênção, todo mundo deve ficar sorrindo. Não, também tem os magoados. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, pastor, que o problema não está em quem ensina, e sim em quem é ensinado e não quer aplicar. E hoje, né, por exemplo, semana inteira vocês trouxeram ensinamentos fantásticos, maravilhados, né, como muitas citações aqui, eu poderia citar vários exemplos de ministrações de palavras abençoadoras que teve na live, só que poucos querem praticar. Então, às vezes, as pessoas vão na igreja e elas não querem praticar o que muda, né? E a vida emocional, e isso é muito sério, porque, pastor, se uma pessoa não cuidar, né, da vida emocional dela dentro da igreja, ela não suporta manter a vida espiritual. Porque a vida emocional, olha só, o espiritual deveria estar em primeiro lugar, mas o emocional conduz o espiritual de uma pessoa. O senhor já deve ter ouvido, quantos que estão nos ouvindo que teve uma crise, uma discussão boba em casa, pastor, e antes de ir para o culto falou assim, também não vou mais para o culto hoje não. O que falou mais alto aí, o espiritual ou o emocional? O emocional, com certeza, né? Então, isso tem sido grave, pastor. Né? E eu Exatamente. fico observando, como a gente tem esse ministério, eu fico muito triste, assim, pastor, sinto a tristeza do Espírito Santo em ver esses meninos músicos que levaram milhares de pessoas ao Senhor, pastores que a gente acompanhava, indo nas redes sociais, dizendo que o ciclo deles com Deus terminou, que eles estão indo para outros caminhos. Então, triste, né? O senhor imagina o emocional dessas pessoas. O senhor imagina o emocional dessas pessoas para elas chegarem nesse ponto. Então, nós temos que entender a questão aqui do plano de salvação, né, que é o livre-arbítrio das pessoas, na questão de escolher. E, às vezes, a igreja, né, ela tem dificuldade de pegar o conselho que Paulo deu sobre Filemão. Lá em Filemão, Paulo ele dá um conselho, né, muito sério para receber Filemão, que ele mudou a história de Filemão dentro do presídio. Agora, pastor, quantas pessoas têm dificuldade em ajudar o caído? Uma pessoa que erra. Ontem mesmo eu fiz um vídeo falando sobre isso. Não deixe para perdoar amanhã o que você pode perdoar hoje, porque depois lá no ofício fúnebre não adianta fazer mais nada, pastor. Exatamente o que eu ia te perguntar agora sobre a questão do perdão, né? Porque isso é algo muito grave dentro da igreja, irmãos. Deveria ser escasso, mas infelizmente isso tem aumentado, né? Então, pastor, apóstolo Reginaldo, como que vai lidar com esta falta de perdão hoje na igreja? Porque nem o pastor da igreja local
consegue resolver tamanha situação. Porque a pessoa que ela está ali dentro da igreja, ela não demonstra, né? Ela pode até demonstrar, mas ela não consegue expor isso aí para o pastor, para um obreiro da igreja, e aquilo fica remoendo dentro dela. E aí, como que faz? Porque se aconteceu o arrebatamento, como nós colocamos na live passada, vários acontecimentos acontecendo, nós sabemos claramente que são sinais da volta de Jesus. Agora, como que a pessoa vai lidar com essa falta de perdão hoje na igreja, apóstolo Isnaldo? Como? Sim, pastor, é um assunto bem... Mas olha só, vou tentar fazer ele um pouco menor para as pessoas entenderem. Pastor, quando Deus se apresenta a Salomão, Salomão foi um menino treinado desde pequeno para reinar. E quando Deus aparece, ele pede para ele pedir o que querer, ele pediu sabedoria para direcionar o povo. E hoje, pastor, a igreja, falando de igreja, mas isso é de ser humanos, as pessoas hoje, pastor, por falta de ter coragem de perdoar, elas abrem mão de emprego, de ministério, de família. Por exemplo, domingo, dia 14, é dia dos pais. O senhor sabe quantas famílias não vão se reunir porque tem o primo, a irmã, o sobrinho que não consegue perdoar ao ponto de estar no mesmo local do que com o ente querido? E isso tem acontecido dentro de círculos de orações, dentro de ministério de louvor, no meio do diaconato, só no ministério. Satanás ele tem lançado essa seta para destruir a família e a igreja, que é a falta de perdão. E por quê? Pastor, como pode uma pessoa hoje estar com todo amor querendo fazer a obra, fazer acontecer, depois de 2 dias, uma semana, ela chega no pastor local: olha, pastor, eu quero entregar o meu cargo. Mas por quê? Não é nada não, é coisa minha. Não é coisa minha. Ela não tem coragem de falar. E a primeira coisa para a pessoa se livrar e não perder a salvação, porque a palavra de Deus diz, pastor, se eu não perdoar as ofensas dos meus irmãos, Deus não vai perdoar a minha. Então, jamais. Isso é grave, pastor, porque tem gente que faz tudo bonitinho, vai na vigília, toma a Santa Ceia, vai no culto de oração, não perde um culto, conhece a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, sabe? É levita, é pastor, é músico, mas não consegue perdoar 1 ou 2 ofensas graves. E isso é sério, pastor, porque se não perdoar, biblicamente falando, vai perder a salvação. Não é isso que a palavra diz? E para a pessoa perdoar, apóstolo Isnaldo, ela tem que estar ligada no espírito, porque a pessoa na carne jamais vai conseguir liberar perdão. Por isso, essa falta de perdão também, né, apóstolo Isnaldo? Por quê? Porque se a pessoa já está na carne, ela não jejuma, não ora, não lê Bíblia, não tem uma vida de intimidade com Deus, e isso vai dificultar ainda mais ela poder liberar perdão dentro da igreja. Concorda comigo nessa questão? Exatamente, pastor. Ela tem que se envolver 100% espiritualmente, na adoração, na palavra, nos cultos de ensinamento. Ela tem que se envolver. Uma pessoa só vai perdoar. Eu, nos meus atendimentos, pastor, eu já tive situações de pessoas que sabe, de pôr armas na minha mesa. Pessoas a raiva era tão grande. Eu já atendi filhos que o sonho dele era matar o pai. Olha então, aí, assim, meu Deus. Faz 13 anos já que eu atendo, 12 anos. Então, eu já atendi muitas situações. E muitos outros casos que eu atendo, é a dificuldade das pessoas perdoar. Esposas que são casadas há 10, 20 anos não conseguem perdoar uma ofensa do esposo. Filhos que não conseguem perdoar, sabe, uma correção mais pesada de um pai para com o filho. Isso é muito sério, pastor. Porque a igreja está sofrendo com isso. As pessoas estão sofrendo calado. Está sorrindo disfarçadamente. E isso é muito grave, porque o Espírito Santo de Deus, como que fica nessa situação? Tem altares cantando, pastor. Troca de igreja. Está lá na nossa igreja, está na igreja do pastor, o baterista brigou com o baixista, a back vocal brigou com a outra, não consegue engolir, troca de igreja, não, aí vai para outra igreja, não fala para o pastor
não pede ajuda para o pastor da outra igreja, e aí simplesmente se apresenta como está tudo bem, e aí começa a louvar, cantar, tocar. É questão de tempo, pastor, para aquele espírito que está dentro da pessoa atacar novamente. Então, não adianta a pessoa mudar de igreja, de estado, de país. Ela precisa perdoar verdadeiramente. Precisa perdoar. Senão ela nunca vai ter paz. Ela vai... quando atendo, não sei se o senhor já viu falar, quando a pessoa tira a vida de alguém, pastor, por muito tempo Satanás perturba essa pessoa, e essa pessoa vai tomar água, vê a pessoa que ela tirou a vida no copo de água, no fundo do prato, é uma perturbação. E a pessoa que não consegue perdoar quem fez mal para ela, ela carrega essa pessoa com ela 24 horas por dia. Ela toma café com ela, almoça com ela, janta com ela e dorme com ela. Então tem que se libertar desse peso. Leve a Deus, perdoa, rasga o coração. Fala, Deus, eu não quero mais esse peso para minha vida, isso não pode roubar minha salvação. Ele se comporta igual o jovem rico, né? Senhor, eu faço isso. Por jovem rico, Deus disse, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Para muitos magoados que não conseguem perdoar na igreja, que entregam os seus cargos. Pastor, só tem um jeito da pessoa entregar o cargo na igreja e deixar o seu chamado. Mágoa. Pessoa que não consegue perdoar uma situação. Ela entrega o cargo. Ela usa outra desculpa. E ela entrega. Então Deus convida ela, você está fazendo tudo certinho, mas perdoa fulano e segue. Ela vira as costas para Deus igual o jovem rico virou. É isso que está acontecendo na igreja. Olha, pastor Isnaldo, eu tenho duas coisas para dizer. A primeira é que o gambá, onde ele vai, ele leva o cheiro. O problema não está na igreja. O problema, como o senhor bem colocou, está em quem? Está em nós. Aí tem uma frase que eu sempre uso, né? Que o ódio é um veneno que se toma esperando que o outro morra. Mas, na verdade, quem está morrendo é a pessoa que está nutrindo este sentimento, né? De ódio. E aí que acaba que ela morrendo, aos poucos vai morrendo, e aí, como você bem colocou, procura uma igreja, não dá bom, procura outra, não dá bom, porque o problema está nela e ela alimentando aquele ódio. A Bíblia diz em Mateus, se você for oferecer uma oferta no altar, e aí se lembrou que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, aí você volta e apresenta a tua oferta. Tem gente que tem ofertado no altar de Deus, tem jejuado, tem orado, tem feito aquela coisa toda, mas tem uma mágoa, aquela mágoa que está lá no coração dela e impede da bênção de Deus se aproximar sobre a vida dela, sobre a vida dele. Deus quer até abençoar, mas a pessoa está com o coração amarrado. Repito a frase, o ódio é um veneno que se toma esperando que o outro morra, não é isso, apóstolo Isnaldo? Exatamente, pastor. E essa situação é tão grave, pastor, eu já cheguei a atender pessoas que teve derrame, AVC, pessoas de idade, pessoas novas, que a gente teve a oportunidade de ir no hospital orar, e chegando lá o Espírito Santo de Deus nos direcionar a simplesmente falar para ela, você precisa perdoar essa situação que aconteceu. E a mágoa da pessoa foi tão grande, pastor, que leva ela a ter um AVC. Tem gente que infarta de raiva. Só que a raiva, ela não surge sem a mágoa. Entendeu? Porque assim, a palavra de Deus diz, ireis, mas não pequeis. Todo mundo é sujeito a irar. Com uma situação, com a infelicidade de uma palavra de alguém, de um puxão de orelha, de um deslize, tudo bem. Só que não pequeis. E quando eu peco depois da ira? Quando ela se torna mágoa. Quando aquela pessoa que era uma bênção na minha vida, ela passa a ser um qualquer um. Eu não engulo mais fulano. Quando você ouve pessoas, quando você fala o nome de uma pessoa para alguém, parece que a pessoa vai ter um infarto. Talvez as pessoas que estão me ouvindo aí já ouviu falar, não me fale esse nome. Eu não engulo essa pessoa. Isso é muito grave, pastor. Muito grave. Gravíssimo, gravíssimo. Então, às vezes, as pessoas estão negando Jesus. As pessoas pensam que negar Jesus e pecado contra o Espírito Santo
É só isso, né? Então, negar Jesus é o quê? Quando eu não consigo perdoar o meu irmão, eu estou negando a palavra de Deus. E se eu nego a palavra de Deus, eu estou negando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus Ó, nos ensinou isso, ponto. Amar o seu próximo como a si mesmo. Se eu não consigo amar o meu próximo, aquele que me ofendeu, aquele que me magoou, porque é fácil amar, pastor, quem não me fez nada. é É fácil, fácil é fácil. quem não me fez nada, com quem me paga sorvete, pizza, quem cuida bem de mim, isso é fácil. Mas e com aqueles que me provocam? Aqueles que quis roubar a minha bênção, aqueles que falaram mal de mim, aqueles que me perseguem, entendeu? E aí? Eu vou sair matando? Será que é isso que Deus quer? Porque hoje nós percebemos que a igreja, infelizmente, teve um ensinamento assim lá atrás, pastor. Eu já tenho centenas de pessoas que foram colocados num altar há décadas atrás, que os filhos, pastor, os filhos sofrem isso hoje. O meu pai, a minha mãe, um dia, tal, eles foram colocados num altar, eles foram julgados, condenados e expulsos da igreja. É Esse não é um triste. ensinamento que Deus tem para nós, pastor. Nós não podemos ensinar a igreja a julgar, colocar na Santa Ceia, julgar, condenar e expor. Não é isso que Deus quer. Porque se nós formos tratar assim, pastor, nós não vamos ver a reconciliação. Eu estava vendo, meu coração se alegrou tanto, pastor, vendo um depoimento, um bate-papo, igual nós temos aqui, tá tendo aqui, do Thales Roberto, e ele Sim, falando sobre 7 anos que Deus castigou ele, ele falando dos erros, da soberba dele e tudo mais, mas ele, assim, foi abandonado, ele errou, tudo bem. Nós temos que entender assim, ó, entre a fé e a razão. Ponto. Qual o caminho e a atitude que nós vamos tomar? Você tem todas as razões. O camarada pisou na bola de todo jeito. Beleza. Essa você tem razão. O camarada errou. Perdoar é fé ou razão? Eu tenho que ter fé para perdoar. Porque é o tem que que ter Jesus fé. fala. É a pergunta que eu tenho que fazer. Peraí, Jesus condenaria essa pessoa ou ele salvaria? Então, se Jesus não condena, por que, que eu tenho que condenar? E a igreja tem essa dificuldade, pastor. A igreja tem essa dificuldade de excluir pessoas. Isso é muito triste, pastor. A igreja Muito excluía triste. muito triste. E, e Então, assim, apóstolo, e outra coisa assim, sem querer cortar o senhor, né? Mas já cortando. Por que que alguns membros, eles têm dificuldade, mas dificuldade de pedir ajuda? E aí sofre calado, não pede ajuda. Por que essa dificuldade? porque é o orgulho, a razão. Quem não pede ajuda para os seus pastores e líderes, ele está abaixo ele está sendo liderado pelo espírito da razão. Bom, eu não vou pedir ajuda para o pastor Rodrigo, eu não vou pedir ajuda para o pastor A, pastor B, para o meu líder, porque eu tenho razão. Quem errou foi ela, então eu não vou pedir ajuda. E aí a pessoa prefere ficar na razão dela, não pedir ajuda, porque aquele que pede encontra. Eu tenho certeza, pastor, que o pastor, o líder, vai ter a solução para aquela causa. Mas Jesus fala assim, ó, Jesus não sabe, já viu aquela frase que 90% das pessoas falam? Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu não errei, Deus sabe quem É, errou foi ela. isso é a frase mais falada, né, da história, né? Aí todo mundo fala assim, Deus sabe que nós precisamos. Mas o que ele falou para nós? Clame a mim e eu vos responder-te-ei. Ele manda nós buscar, nós pedir que ele vai dar. Então, Deus quer que nós pedimos o socorro. Então, Deus quer que nós pedimos ajuda. Não tem como, pastor. Eu preciso pedir ajuda. Eu tenho que reconhecer. E o pecado do orgulho, entendeu? O espírito do orgulho faz as pessoas não pedir ajuda. E às vezes também a vergonha. Mas quem tem dois A casos aí, vergonha. pastor. O magoado, o revoltado, que entrega o cargo por uma Certo. mágoa, ele não pede ajuda por causa do orgulho. Agora, tem aqueles que errou, deslizou, cometeu um erro, certo? Ele deixa de ir, vai parando de ir na igreja, para de tomar Santa Ceia, o pecado está acusando. E aí ele não tem coragem, por vergonha e medo de ser humilhado, de ser exposto,
Ele não pede ajuda, ele sai da igreja, não pede ajuda, ele carrega aquele peso na alma dele. Pastor, eu já atendi pessoas que foi liberto numa hora de atendimento comigo de um peso de culpa de 10, 20 anos por não ter tido coragem de pedir ajuda. Mas eles vêm até eles não aguentam mais, está sendo sufocado e eles não querem perder a salvação. Por que eu atendo pessoas de outros estados online, de outras cidades, e às vezes eles têm, pastor, uma bênção, mas eles têm vergonha. E como às vezes pode acontecer de pessoas da nossa igreja, que nós temos esse trabalho de não ter coragem de pedir ajuda para a gente, e às vezes pede para outro, pede, abandona, volta para o status do velho homem. Pastor, o senhor já viu falar, o senhor já falou, perguntou para uma pessoa por que ela bebe? No mínimo 50% não vai falar que é por hobby. Eles dizem que bebe para esquecer. Usa a maconha, a droga para esquecer. Toma remédio para dormir para esquecer. Mas só que no dia seguinte a crise está ali, porque essas crises, pastor, entram na alma. Lembra quando o salmista disse no Salmo 42? Por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E olha como que é forte. As minhas lágrimas servem de alimento para os meus ossos. Mas ele foi clínico quando ele disse a palavra-chave: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele estava numa batalha com a sua alma. Nós precisamos não ser só confrontado pela palavra de salvação e de ensinamento, mas nós precisamos nos confrontar, pastor. Nós precisamos olhar no espelho e nos confrontar naquilo que nós achamos. Mas será que eu estou na razão mesmo? Será que eu não peguei pesado? Isso é importante, pastor. Interessante. Eu quero mandar aqui um alô para a Esperança, né? Lá da Holanda. Deus abençoe, irmã Esperança. Olha o que diz aqui a irmã Érica. Algo interessante. Pastor, eu não tenho orgulho. Aí deu risada, né? Tenho vergonha. Muitas vezes queria ter conselho e não tenho coragem de ir até o pastor, o meu líder. Aí eu fico só na oração, mas mas não tenho mágoa e nem raiva. Esse aqui é um outro caso, né, pastor? Que a pessoa não tem mágoa, mas tem um problema que tem que ser resolvido, talvez ali se for casado entre o casal, ou problemas com ele próprio, e ele fica com vergonha de falar com o pastor da igreja. E neste caso aí, como que a pessoa tem que... qual que é o remédio? Tem que vencer essa barreira, pastor? Quebrar essa barreira e falar com o pastor? Sim, pastor, porque é uma sementinha, né? Então tem vergonha de algo. Às vezes, a vergonha da irmã Érica é sobre a vocação. Às vezes é um simples detalhe que ela não consegue lidar e ela, vamos orar. Mas a oração já fala, oração, orar e ter ação. E é importante, pastor, a gente se encorajar para pedir ajuda. Porque nós temos que confiar, acreditar na palavra de Deus, nos homens de Deus. Deus levantou pessoas para nos ajudar. Por exemplo, se eu cair, rasgar o meu braço, minha mão, eu não vou ficar orando, eu tenho que confiar em ir no hospital para o médico dar ponto e cuidar do meu ferimento. Então isso é bíblico, nós precisamos confiar. E a vergonha, pastor, esse receio é normal. Olha só, eu já, graças a Deus, atendi tantas pessoas, pastor, que tinham uma linda chamada, um dom maravilhoso, mas tinha vergonha de pedir para participar do ministério, olha só, e fica ali acanhadinho, com medo da reação. Mas eu vou pedir para o pastor, será que eles vão deixar eu entrar no ministério? Sim, mas o que Jesus diz? Abra a sua boca, que eu falarei por ti. Então, tem que conversar. O diálogo, pastor, o diálogo é a chave para mudar a história de qualquer pessoa. Se nós ocuparmos o que está dentro de nós, nós só vamos sofrer. Então, dialogar é o segredo. Olha, pastor, eu estou vendo um monte de gente escrever, eu estou feliz, porque, assim, depois o senhor vai falar do canal e eu vou presentear, pastor, numa live de sexta-feira, 50 pessoas com uma sessão de cura interior, emocional, gratuita, e pelo menos 10 eu vou dar para o seu canal. Depois nós vamos explicar. Olha aí, que benção. Pode ser presencial ou online. Tá ok, daqui a pouco a gente vai... É por isso que depois você ficar até o final, que vamos sortear. Aliás, vou te passar o link do canal do pastor Isnaldo, que vai fazer uma live sexta-feira.
mas ele pediu para você colocar o nome, na verdade, ali. Vim pelo canal Povo de Deus, o seu nome vai ser um sorteio à par para você e vai concorrer a 10. É isso, né, pastor? A 10, né? 10 sessões de coach. Pastor, eu vou acertar. Hoje, pastor, para você ter uma ideia, eu me formei profissionalmente, né? Eu já atendia como cura interior, tá? Depois eu me formei profissionalmente para ter o consultório, montei o consultório, mas como a pandemia, sabe, eu fiz um propósito com Deus, hoje eu atendo gratuitamente, claro que é agendado, né, porque é muita gente, pastor, que nos procura, mas dentro do meu limite eu tenho tentado ajudar as pessoas gratuitamente, porque, sabe, Deus é muito bom conosco, Deus foi muito bom comigo, Deus teve misericórdia de mim, e tudo que eu faço hoje pelas almas, no atendimento, e sabe, pastor, eu gosto de pregar, gosto de ministrar, mas uma coisa que Deus colocou no meu coração que eu amo fazer, é atender pessoas e levar a Deus mudar a vida delas com 1 hora de atendimento. A gente, sabe, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ciúmes, orgulho, vícios, tudo que o senhor imaginar, graças a Deus, vocação. Então, assim, isso é importante. Então, para mim é um prazer ajudar as pessoas. E por isso que eu comecei a entrar no canal, para poder ajudar pessoas de longe, como eu tenho feito através das nossas palestras lá. No nosso canal eu procuro trazer palavras de ensinamentos emocional. E tem ajudado muitas pessoas, graças a Deus. Meus irmãos, vamos aproveitar o ensejo que estamos aqui com o apóstolo Isnaldo e a gente está falando do assunto. Ô José Pereira, essa pergunta sobre 10 chifres da besta já estão formando. Me fala aí, a paz, meu irmão. A gente vai falar a questão do Apocalipse só amanhã. Amanhã vai estar ao vivo eu e o pastor Carlos Cardoso. Hoje a gente está tratando mais da alma da pessoa ali, como ela está se preparando para o arrebatamento, porque faz parte. A pessoa magoada, a pessoa ressentida, infelizmente, irmãos, eu queria dizer que sobe, mas acaba que não subindo no arrebatamento. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Pastor, é difícil liberar perdão? É difícil, mas não é impossível. Se você quer e almeja o céu, né, o pastor Isnaldo lá em João 14 diz que não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pastor Isnaldo, pastor Isnaldo, apóstolo, a gente fala pastor, mas fica à vontade. Como que o senhor vê hoje sobre os pastores, né, e cantores gospel? Tá cheio, inclusive famosos que estão deixando o altar, homens que eram fervorosos, homens que pregavam com intrepidez, que tinha ali, você via Deus neles, e agora estão indo para o mundo. Muitos cantores deixando o gospel e indo para o secular. O que o senhor tem a falar sobre como que pode estar acontecendo isso com esse povo? O pastor, é algo assim, né? A gente deve separar um pouco, né? Porque tem uns casos aí de escolha, né? Mas eu vejo assim, né? Eu vou citar por exemplo, podemos citar nomes, acho que alguns, né? Eu vi que vocês fizeram umas matérias de algumas pessoas, por exemplo, a cantora Jamile. Imagina a multidão que essa moça levou a Deus com as suas canções abençoadoras, né? Que levou muitas pessoas a Deus. E hoje, né, ela toma a decisão de deixar o evangelho e gravar músicas circulares. Existem situações, no caso dela, por exemplo, eu não atendi ela, não falei com ela, não posso fazer um auto-julgamento dela. Mas a gente percebe no olhar das pessoas, pastor, que o emocional também falou mais alto. E são pessoas que, nessa crise da pandemia, que tinha uma autoajuda financeira nos seus eventos e tudo mais, deixaram de ter. Então, essa crise emocional voltada para a finança, voltado para a preocupação financeira, foi um dos motivos de levar essas pessoas a aceitarem contratos.
E o emocional tá ligado, é que eles não têm coragem de falar. Eu vi lá o pastor Iosef aqui, pastor, eu assisti tanto pastor, meu coração entristeceu quando eu vi ele falando, né, entregando. Para quem não sabe, irmãos, para quem não sabe, o Yosef Akiva foi um grande pregador, é um grande pregador, né? Agora está sofrendo umas crises, mas pregou muito lá naqueles famosos Gideões missionários da última hora, tá? Só para os irmãos ficarem sabendo quem é ele. E senhor, a gente via a tristeza, eu que atendo, eu faço o raio-x no olhar, e eu vi a tristeza na alma dele, de cabeça baixa, falando que estava dando um tempo, né, que se Deus quisesse, né, restaurar ele, que Deus ia fazer como fez com Moisés, achar ele de novo, né? Então, assim, a gente percebe a tristeza na alma. Agora, a pergunta é, teve oportunidade de procurar uma ajuda? Teve coragem? Ah, mas eu sou cantor, eu sou pastor. Será que se eu for lá procurar uma ajuda, não vão me julgar? Julgar, as pessoas vão julgar agora que eles entregaram, como estão julgando, né, de uma maneira pesada. Então, assim, a igreja, eu como pastor de reconciliação, pastor, eu não consigo julgar, entendeu? Eles, de uma maneira assim, foi fraco, foi covarde, né? Teve aquele caso daquele menino, puxa vida, né? Era servo de Deus, hoje virou transexual. Mas, meu Deus, a igreja, como que a igreja vê isso hoje? Aquele menino que virou transexual, pastor, eu lembro de uma live que o pastor Giovanni fez, acho que foi com a avó dele, que ela falou que Deus mandou ela orar por ele, ou interceder. Sim. E um dia Deus ia restaurar ele e tal. Eu acredito, pastor, e eu vivo isso daí. Quando eu vejo esses cantores lá fora, se rebelando, assim, revoltado com o evangelho, batendo de frente com pastores, porque, né, fez uma crítica, Deus me leva a orar e interceder por eles, porque, pastor, o sonho de Deus é restaurar essas pessoas e trazê-las de volta para o altar, porque Deus nos chamou, entendeu? Então Deus, a alegria do Senhor é restaurar, e eu vejo, pastor, que a igreja precisa aprender a orar e interceder por essas pessoas que se afastaram. Como? Daqui um mês ou dois, hoje o pastor Thales, ele foi restaurado, ele é pastor já lá nos Estados Unidos, está gravando um CD que vai ser uma bênção, né, as novas músicas que Deus está dando para ele. Pastor, isso é maravilhoso. Nós temos que nos alegrar com a restauração. Nós não podemos ficar, né, feliz, mais um que caiu. Como assim? Nós não podemos se alegrar que o inferno enche de vida. Nós temos que se alegrar que o céu seja contemplado com aqueles que se arrependem. Então a nossa oração é que a igreja se arrependa, que as pessoas se arrependam, mas que a igreja acolhe, pastor. Que a igreja tem dificuldade. A igreja tem dificuldade de acolher. Isso é muito triste. Então eu vejo assim, com pessoas que, de duas uma, não teve coragem de pedir ajuda, porque Deus liberta qualquer um em qualquer área. Isso é bíblico, temos 1000 testemunhos de pessoas. Se esse menino que foi pro trans, se ele queresse ajuda, Deus ia colocar um servo de Deus no caminho dele, que ia ajudar ele a ser restaurado. Mas ele escolheu, e nós temos que respeitar a escolha dele, mas não podemos aceitar, temos que orar para Deus mudar o coração dele, da Jamile e de outros que abandonaram, para que eles voltem a fazer o que Deus chamou eles. Apóstolo, como que o senhor... Porque eu vejo que eles não eram uma falsa no evangelho. Eles foram chamados, enquanto eles estavam lá, eles serviram de coração. Sim. Só que eles teve uma queda. Eles negaram a fé por um momento. Como que Jesus tratou Pedro quando ele negou a fé? E o duro que isso aí é uma problemática, né, apóstolo? Que tem gente que sai, tem uns que ficam dentro da igreja, mas estão praticamente afastados, né? Porque deixam a mágoa trabalhar, deixam o rancor trabalhar, vão porque o pai vai, porque a mãe vai, porque o esposo vai, porque a esposa vai, mas ela em si mesmo não está conectada com Deus. É um caso sério, porque se acontecer o arrebatamento, apóstolo, essas pessoas que têm esse ressentimento, essa mágoa, a Bíblia, é claro, né, não vai subir. Então temos que ter os frutos do Espírito, né, que é
longanimidade, paz, amor, temperança. Não é verdade? Pastor, Isso. Pode falar, pastor. eu vou falar uma frase aqui que talvez as pessoas vão ficar assustadas. E vão falar, meu Deus, vou correr hoje para esse lugar. Pastor, hoje nós medimos a igreja quando a palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos ia esfriar. Hoje nós estamos vendo tantas iniquidades que está acontecendo, que vocês têm colocado muito bem nos canais. Guerras, destruições, perseguições e tudo mais. E quando nós percebemos que o amor de muitos esfria, pastor, qual é o termômetro? É um culto do amigo? É um culto que vai um pregador famoso? Não. O senhor quer saber quando o amor da igreja está frio? Culto de oração, pastor. É aí que o senhor mede o termômetro da igreja. Isso é muito triste, mas é uma revelação de Deus para a nossa vida. Aqueles que o amor ainda em Cristo está fervoroso, eles têm prazer em ir no culto de oração, falar com Deus e levar o seu devocional, sua gratidão, falar com Ele, interceder. Aqueles que o amor estão esfriando, pastor, eles colocam barreiras e não vão no culto de oração. Isso é muito grave. Por que eles não vão na oração? Porque não tem motivos para orar? Não, pastor, porque eles estão olhando para a iniquidade, eles estão olhando para a diversidade, estão olhando para a crise, para os defeitos, para os pecados, mas deveria ser ao contrário. Pastor, qual o exemplo maravilhoso que Jó nos dá? Quando Jó ia orar, o senhor lembra o que ele fazia? Ele levava sacrifício de arrependimento para cada um dos filhos, né? Toda a sua família, pastor. Bom, isso é não sei muito lindo, né? Outras igrejas, né? Mas pelo menos na nossa, nós temos essa dificuldade. Só que eu converso com centenas de pastores e eles me perguntam, pastor, por que as pessoas não são mais adeptas aos cultos de oração como era antes? Porque o amor de muitos esfriou, pastor. Por isso. E é um sinal da volta de Jesus também, né? Sinal muito forte, pastor, muito forte. Forte. Não deveria ser o principal culto? Juntamente com o da Santa Ceia? Mas pastor, o culto da Santa Ceia não é valorizado mais hoje? Não é. Eu louvo a Deus que tem uma profecia que fala que Joel, né, 2:28, que há de ser que nos últimos dias ele vai derramar do Espírito dele. Então, quando você vê aquele cristão que não glorificava, não começar a fazer mistério, pode abrir do olho que tá chegando aí o arrebatamento, né, apóstolo Isnaldo? Ainda bem que Deus vai deixar, tem essa bênção para derramar sobre a igreja, né? Eu acredito que muitos serão restaurados antes da volta de Jesus. Acredito. É verdade, pastor. E isso daí é muito grave e nós precisamos, olha, eu estou vendo aqui, estamos com quase 200 pessoas assistindo. Se 100 dessas, pastor, se encorajar a levar mais 2 no próximo culto de oração da sua igreja, pode ter certeza que Deus vai fazer uma grande festa de alegria e o seu pastor vai ficar muito feliz, pastor, porque tá tão difícil hoje os pastores se alegrar com a igreja, assim, nessa questão de participar da oração, que as igrejas estão esvaziando nesses momentos. E nós precisamos observar, né, pastor, o grande milagre que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Teve um grupo intercedendo, né? Se reuniram na casa para quê? Para orar. Pedro também, né? Pedro teve a igreja orando por ele, ele passou a porta de ferro. Que bênção. A força da oração, né? Que a igreja estava orando, pastor. E hoje o povo esquece disso. Que os milagres, ele vem, né, através da oração. Aí a pessoa fala, eu tenho fé. Mas fé sem oração, pastor? Como que faz? Como que eu tenho fé e não falo com o dono do milagre? E para mim falar com ele, eu tenho que orar, ué. Não é? Verdade. Concordo com o senhor plenamente. Tem que orar. Sem oração, irmão, sem vitória. Esse é fato. Se quer vencer qualquer problema, o básico, né, pastor Isnaldo, tem que estar, a pessoa tem que estar vigiando, é o versículo bíblico, vigiar e orar. Oração. E ter ação. Qual que é a ação? É você estar orando, estar vigiando e procurar fazer sempre o melhor para não voltar a praticar o erro. Como assim? Se policiando e intensificando mais a oração e, consequentemente, jejuando, porque há certas castas de demônios que só saem com o jejum e a oração, junto com o aconselhamento
junto com o aconselhamento pastoral, isso faz de você uma arma poderosa para bombardear o inferno. Essa é a realidade. E eu quero abrir entre aspas, para as pessoas entenderem que eu não estou dizendo que é só a oração do culto de oração, pastor. Nós temos que orar todo o tempo, isso é bíblico. Estou dando um exemplo de um dos cultos importantes da igreja, tá? Que nós devemos participar muito e muito mais com a família. Mas a oração tem que ser em todo o tempo e sempre. Temos que estar sempre vigilante e orando. Isso é bíblico e mandamento, né? Para as pessoas não interpretar mal. Tá bom? Agora, pastor Isnaldo, diante de tudo isso que nós falamos aqui, eu gostaria que o senhor fizesse uma conclusão. Aí eu já vou colocar aqui o canal na tela para o senhor falar do seu canal e como vai funcionar o sorteio. E na sequência eu quero que o senhor faça uma oração forte para abençoar o povo de Deus, aqueles que estão fracos, sem força, sem energia, aqueles que estão afastados ou que estão, quem sabe ainda não aceitou Jesus. Escreva aí: eu quero voltar, pastor, eu quero aceitar Cristo e será a bênção de Deus. Façam aí uma conclusão de tudo que nós falamos e na sequência eu já fala do seu canal e depois a oração. Fique à vontade. Amém, pastor. Eu quero agradecer, né, todos que estão ouvindo, pelo pastor, essa abertura. Eu creio que Deus, através do Espírito Santo, vai nos fortalecer e nunca a palavra de Deus é em vão. Pode ter certeza, pastor. Essas 192 pessoas que estavam assistindo, além de nós convidarmos, foi o Espírito Santo de Deus que marcou esse momento com eles, para levar transformação na vida deles e na vida de pessoas. Eu sempre digo algo, pastor, que para Deus transformar a vida de alguém através da minha vida, ele precisa transformar a minha vida primeiro através do ensinamento. Então, hoje nós estamos aprendendo para ensinar amanhã. Então, é importante a gente sempre parar. Quando eu tenho tempo, pastor, estou sempre acompanhando ministrações de pastores, amigos, não amigos, que eu não conheço, porque eu sempre vou estar aprendendo. Então, hoje estamos aprendendo para sobreviver. E o conselho que eu tenho hoje para a igreja que está ouvindo: pratique a palavra, pratique os bons conselhos. Não recue, sabe? Não recue. Seja um homem ou mulher de fé, de oração, de perseverança, mas busque o conhecimento em todas as áreas para que nós alcançamos a coroa da justiça, que é a salvação, né, pastor? E sobre Verdade. O sorteio, pastor, no sábado, às 16 horas, eu vou fazer uma live chamada Poder da Palavra. Porque eu tenho atendido muitas pessoas, pastor, que vivem crises emocionais, depressão, muitos anos, por causa do poder da palavra, por causa de mágoa, por causa de uma palavra que recebeu e não consegue eliminar, então não consegue ver a pessoa do mesmo jeito. Então nós vamos trazer uma live sobre isso. E nessa live eu vou estar sorteando no dia 50 pessoas que nós vamos atender, agendado, pessoalmente, para quem pode vir, que é daqui de Guariba ou da região, ou Sim. através da online, atendimento pelo Zoom, uma hora de atendimento, que é uma bênção, pastor. Nós vamos presentear. E quem for lá no canal, escrever lá: eu quero ganhar um atendimento, vindo do canal do pastor Rodrigo Dias, povo de Deus, eu vou selecionar 10 vagas para o pessoal do seu canal. Vamos sortear, depois eu vou mandar para o pastor, e aí o pastor entra em contato com essas pessoas, deixa lá, e vamos agendar, depois vamos passar o nosso WhatsApp para fazer um agendamento num horário e dia que dá certo para o pessoal, para a gente ajudar eles, e vai ser um prazer ajudar, como eu tenho ajudado algumas pessoas que me procuram, que me assistiu no canal do pastor Giovanni, quando eu fiz uma live com ele. Então vai ser um prazer. Então é só ir no nosso canal, tá aí, escrever lá na chamada nossa da palestra de sábado, que vai ser às 16 horas, eu vim do canal Povo de Deus e eu quero ganhar um atendimento. Nós vamos selecionar e, de repente, se só 10 daí for lá escrever, os 10 já vai ganhar, pastor. Mas pode ter certeza que nós vamos atender, seja presencial ou online, tá bom? Irmãos, o link do canal do apóstolo está aí embaixo e a missionária acabou de colocar ali também, na linha do tempo, tá bom? Então, faça isso, vai lá, escolha o último vídeo dele aí, do canal dele, escreva
vim do povo de Deus e quero uma sessão de coach com o apóstolo Isnaldo de Sá. Apóstolo, o senhor poderia agora fazer para nós uma oração abençoada e na sequência a gente vai dar a bênção apostólica, né? Irmãos, eu costumo fazer a live sempre de 1 hora, para depois os irmãos, depois que não assistirem, porque quando fica muito longa demais, a mente da pessoa fala, puxa, é muito longo, eu não vou assistir. Acaba que não assistindo, né, apóstolo? Fique à vontade em fazer a oração e abençoar o povo de Deus. Glória a Deus. Vamos orar para Deus sarar as nossas emoções. Poderoso Deus, Pai, eu te louvo, eu te agradeço por essa tarde com o pastor Rodrigo e com seus seguidores do canal. Deus, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que nesse momento o Senhor venha curar as nossas emoções, que o teu Espírito Santo, Deus, possa entrar na alma, no coração, aonde o médico não consegue ver, aonde a medicina não consegue ver essa ferida, essa mágoa, essa tristeza, essa angústia, esse medo. Senhor, eu peço a ti que o Senhor venha passar com o seu bálsamo, trazendo a cura, a libertação, que o Senhor venha encorajar essas pessoas a pedirem ajuda aos seus líderes, ajudar aqueles que estão fracos. Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, abençoa os teus servos e as tuas servas do canal do pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Oh, glória. Que maravilha. Que maravilha, irmãos. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. É verdade, pastor? Apóstolo Isnaldo? Amanhã. Oh, glória, que maravilha, irmãos, que presença. Lembrando, irmãos, lembrando que hoje à meia-noite, que hora? À meia-noite, nós estaremos ao vivo na oração da madrugada lá no canal Pastor Rodrigo Dias. O link está aí embaixo na descrição desta live também, junto com o canal do apóstolo Isnaldo de Sá. Abaixo um pouquinho tem um link também do pastor Rodrigo Dias, que é um canal nosso de oração. Eu trouxe para cá a oração, apóstolo, mas na verdade não deu muito certo por causa do engajamento, né? Porque é um outro conteúdo que nós abordamos aqui e acaba que derrubando um pouco o algoritmo do canal. Peço a você, irmãos, que ajude o povo de Deus. Esse canal aqui, você percebe que há um travamento por parte do YouTube, mas você que está aqui conosco pode destravar o canal. Como, pastor? Comentando, dando like, compartilhando. Isso faz com que o canal fique ranqueado, tá bom? E nós vamos estar orando no canal Pastor Rodrigo Dias. E às 6 da manhã, como de sempre agora, começou um novo quadro, a Palavra do Dia, onde trago uma palavra, trago também uma oração para você que está lá no canal Pastor Rodrigo Dias. Não esqueçam, na sexta-feira, live com o nosso querido, amado apóstolo Isnaldo de Sá. Vai ser que hora, apóstolo, mesmo, a live lá? Pastor, vai ser no sábado, às 16 horas. É sábado? Tá, sábado às 16 horas vai ser uma bênção e eu conto com você, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Mais algum recado, apóstolo? Fica à vontade. Pastor, eu agradeço aí, estou à disposição, viu? Muitas pessoas que a gente participa de lives, às vezes pede ajuda lá pra gente. Se for no meu Instagram, vai descobrir o meu WhatsApp lá, viu? Às vezes eu não consigo atender na hora, mas eu não deixo de responder porque eu vim para ajudar, né? Então, logo as pessoas descobrem a gente fácil, os WhatsApp. Eu não vou pôr aí igual eu aqui também tenho o Zap não para. Só que assim, a gente procura, até vezes que fica a pessoa sem responder, fica porque é muita gente, mas a gente procura atender o máximo possível, mesmo porque nós tem a igreja, né, apóstolo? A igreja,
aí temos que fazer conteúdo para os canais, aí tem atendimento, e aí o tempo fica muito escasso, mas a gente procura atender o máximo de pessoas possível. Irmãos, outro detalhe, a gente pretende, apóstolo, não agora, mas futuramente pretendo fazer também a obra missionária, porque tem que ser feito, né, irmãos? Muita gente precisando, países aí fora, tipo África, crianças passando necessidade. O meu irmão Giovanni está indo agora, acho que dia 17, né? Acho que é 17, com o pastor Claudinei, lá para os ribeirinhos. Eu só não fui por causa das condições, irmãos. A gente não consegue pagar uma passagem para ir, mas se tiver o apoio dos amados irmãos aqui que confia e acredita no nosso trabalho, irmãos, e queira semear em nosso ministério, aí está o nosso Pix. Faça a semente para o canal, porque a gente vai reservar esse dinheiro para quando formos da outra vez, a gente preparar para irmos para fazer a obra de Deus. Tem muita gente que precisa de uma palavra e nós ficamos meio limitados, sem recursos financeiros para fazer essa obra, mas com a ajuda de cada um de vocês, com certeza nós conseguiríamos fazer esta obra. Aí está embaixo aí o Pix, tá bom? E aí você pode, o Pix também é o WhatsApp. Você fez a oferta, você escreva assim: Pastor Rodrigo, essa oferta é para a obra missionária. Eu vou estar arquivando, guardando para juntar um montante, para então a gente poder fazer a obra de Deus nesses lugares que realmente precisa estar lá, né, presente para executar e pregar a palavra de Deus e fazer a missão do Senhor Jesus, né, apóstolo Isnaldo? A gente faz pelo canal também, mas nunca como presente, né, presencial, e ali ajudar as crianças, enfim, esse povo que precisa. Não tem preço maior do que você poder ajudar ali esse povo, né, e pregar o evangelho. Verdade, pastor, é uma atitude muito abençoadora, e ajudar é sempre bem-vindo, né? Deus abençoe e multiplique aí o trabalho dos pastores que vão nessa obra, nessa missão, né? Muito bem, ó, o pessoal lá, ó, me inscrevi no canal, Solange Pereira, obrigado, Solange, isso é uma bênção. Isso, faça isso, irmãos, vai se inscrever no canal. A Esperança lá na Holanda já é 11 da noite e ela tá ligadinha conosco lá na Holanda, né? Aqui agora é 18 horas a Esperança aqui no Brasil. Vários irmãos, vários países. Também aqui há uma irmã aqui, que ela é a Andreita, né? Não sei se é assim que fala em espanhol, o apóstolo. Andreita. Está em espanhol o nome dela, mas deve ser, né? Andreita. Deus abençoe, irmã Andreita. Lá também ela é. Deixa eu ver. Não falou de onde é, mas deve ser do Chile. Ela fez uma live com o professor Haroldo. E aí, desde então, ela participa aqui das nossas lives. Deus abençoe, viu, Andreita Gomes. Muito bem, meus irmãos, vamos partir nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. E lembrando, irmãos, que vocês moram no nosso coração e não paga aluguel. Oh, glória! Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Lembrando que à meia-noite vamos estar ao vivo lá no canal Pastor Rodrigo Dias, na oração da madrugada. Pastor Isnaldo, Deus abençoe mais uma vez, apóstolo, e vamos ter mais vezes por aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Beijo no seu coração.